caríssimo professor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aí, meus caríssimos estudantes, como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem de saúde? Estão compreendendo aí as nossas aulas? Aulas de quê mesmo, prof? Aulas de educação física, lógico, com a professora Iris. Eu sou a professora Iris. Lembra? Pois é, professora Iris Lane aqui no componente de educação física. E aí eu quero saber se você está fazendo aí as práticas solicitadas, as atividades aí que foram sugeridas aí para reforçar esse conhecimento, caríssimo estudante. É muito importante que você faça, é muito importante que você registre, tá? Uma foto, um vídeo, pode fazer aí registros também, manuscritos, fazer esquemas, mapas mentais, não importa, mas tem que haver registro aí de todas as aulas, ok? Muito bem? Tá gostando das aulas? Que bom então. Qualquer sugestão, qualquer ideia que você tenha que dê de implementar, eu vou estar colocando. Mas conversa comigo, manda recado que eu vou ter a grata alegria de conversar com você, trocar uma ideia, ok? Então bora para a aula? Que aula que nós estamos, prof? Dá uma olhada aí nesse slide, olha só. Estamos na aula de número 7. Já estamos próximo aí de encerrar a unidade 1 do componente curricular de educação física para o primeiro ano, certo? E aí a temática de hoje é essa daqui. Produção de práticas de dança e capoeira. Exatamente. Vocês têm alguma vivência? Conhecem aí alguns amigos? Conhecem aí pessoas que participam de rodas de capoeira? Pois é, a nossa aula está nessa pegada hoje. Então nós vamos falar aí não só da capoeira, mas vamos falar um pouco também sobre a dança. Então a dança e a capoeira. Produção de práticas aí envolvendo dança, produção de práticas envolvendo a capoeira. Para isso, caríssimo estudante, é preciso observar a habilidade da nossa aula de hoje. É esta habilidade aqui. Apropriar-se do patrimônio artístico, certo? De diferentes tempos e lugares, compreendendo aí a sua diversidade, bem como processos de legitimação de manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo aí a visão crítica e histórica também. Então, tudo isso que a gente conversa aqui nessas aulas é para aguçar a tua curiosidade e você buscar mais, ok? Você se inteirar dos assuntos, buscar os pontos históricos, buscar os contextos, o que os autores falam, o que as pesquisas apontam, tá? E você utilizar essas informações, esses dados, esses apontamentos que são expostos aqui na aula no seu dia a dia, no seu cotidiano, levar aí para o teu projeto de vida, tá bom, caríssimo estudante? Então é sempre nessa pegada as nossas aulas de educação física. E aí é importante que vocês saibam sobre o objetivo, né, de aprendizagem para essa aula, que será aí vivenciar e experimentar e também apreciar movimentos corporais presentes aí nos distintos tipos de dança, sejam elas aí danças folclóricas, danças populares, dança de salão, danças urbanas, dança clássica, dança contemporânea, dança moderna, danças em locais, de diversos locais, entre outras. Você sabe que tem uma vastidão muito grande, cada dia surge uma nova roupagem, releitura das danças, não é mesmo? Assim também como na capoeira, vistas a sua criação, a sua produção, a simulação criativa de movimentos e de coreografias, reconhecendo aí o patrimônio histórico e cultural. E quer ver uma coisa muito nossa, né? É a capoeira, certo? É a capoeira. E aí nisso a gente vai observar, vai ver aí os contextos aí a respeito da dança e da capoeira no Brasil. Então nós temos aqui o seguinte como pontos que serão abordados na nossa aula de hoje. Primeiro, danças folclóricas, indígenas e populares. Depois, o contexto histórico, social e cultural da capoeira. Aí a gente aprofunda mais ainda sobre a capoeira, falando aqui sobre os instrumentos musicais e a sua musicalidade. Falo também da questão da capoeira como luta, a gente já iniciou na aula passada, lembra disso?
Pois é. É importante você fazer os registros e anotações para você fazer esse elo de ligação entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos que vão sendo acumulados ao longo das nossas aulas. Outro ponto que será abordado são os movimentos básicos da capoeira e também aqui curiosidades da capoeira, tá bom? Vamos lá então? Bora! E aí eu trago alguns questionamentos para você. Primeiro questionamento, Profires, que você traz aí, qual é? É esse aqui. Qual a ligação entre as danças folclóricas, indígenas e populares e a identidade cultural? Então me diz aí, caríssimo estudante, qual a ligação entre as danças folclóricas, indígenas e populares aí e a identidade cultural? E aí eu entro aqui contigo. Você acha, você acredita aí que existe alguma ligação entre as danças e a identidade cultural de um determinado local, de uma determinada cidade, de uma determinada civilização, país? E aí, o que você acha? Tem alguma coisa a ver? Ela representa, ela traz um contexto histórico? Claro que sim, né? E a gente vai já ver por quê. Outro ponto aqui que você pode estar se perguntando é a respeito aí qual o conceito de capoeira. De onde vem esse nome capoeira, Profires? E eu já vou te apontar. Outro questionamento que é muito pertinente aqui para essa nossa aula de hoje será o seguinte: se a capoeira ela se insere nas lutas. E aí você já deve estar dizendo, sim, prof, a gente já viu na aula passada, a gente já começou essa conversa. E tá certo, o teu raciocínio tá correto, relembrar aí essa fala. E um outro ponto aqui embaixo é se é possível vivenciar capoeira na escola. E aí, gente, não tem dúvida, né? Claro que dá para vivenciar, tanto é que muitos de nós conhecemos a capoeira justamente nesse âmbito aí da escola, correto? Vamos entrar no primeiro ponto, então? Olha lá o primeiro ponto que fala aí das danças folclóricas, das danças indígenas, das danças populares. E aí quando eu olho para imagens como essa daqui, a junção aqui, não dá para representar todas as danças, né? Eu, por exemplo, sou nascida no mês de junho. Então, no mês de junho, aquele mês colorido, bonito, gostoso, divertido, ele traz aí a cultura popular, ele traz aí a questão do folclore brasileiro em muita evidência. Né? E aí quando eu olho para imagens como essa, eu sinto assim essa proximidade, né? Eu gosto muito de cores, acho que vocês já perceberam. Eu gosto muito de diversão. Eu gosto muito desse sentimento que é trazido aí dentro dessas representações populares, em especial aí na época junina. Mas não tem só época junina e não tem só dança folclórica junina, né, para a gente representar através aí do forró. Não, a gente também tem representações aí não só nordestinas, mas também sulistas. Nós temos representações aí também indígenas. Nós temos representações variadas. Nós temos aquelas danças mais formais, clássicas, né? Imagine aí você, por exemplo, um balé. Imagine aí um samba de gafieira, imagine aí o próprio hip hop. Então tem uma identidade, tem uma característica. Quando você olha para o grupo de pessoas que está inserido nesses exemplos que eu acabei de mencionar aqui para ti, tu consegue identificar facilmente aí de que época do ano, ou de que momento, ou de que localidade, como que eles se vestem, quais são os costumes, né? Tudo isso representa esse contexto aí cultural, esse contexto histórico aí de um determinado local ou época do ano, por exemplo, em relação aí à dança. E aí, nesse ponto, é possível a gente entender sobre as danças folclóricas, as danças indígenas, a gente tem que valorizar também a questão da dança indígena, e as danças populares, certo? Muito bem. E aí, bora lá então verificar mais um pouquinho sobre esse conhecimento aí. Então, olha só o que diz aqui, que as danças folclóricas, as indígenas e as populares, elas têm aí raízes profundas nas tradições e nos costumes aí locais, refletindo aí a sua identidade cultural,
transmitindo aí e refletindo a sua identidade cultural, as suas narrativas históricas, se conectando, se reconectando aí com a natureza ou até mesmo com a espiritualidade. E cada estilo desse, né, que eu mencionei aqui uma pincelada bem de leve de dança, ele por si só ele traz aí muitas características que são únicas e que expressam aí uma diversidade cultural e urbana do Brasil, certo? Muito bem? Muito bem. E aí você consegue perceber na diversidade aí de cores, de formas de se vestir, de forma de representar, de contar uma história, de ter um contexto envolvido aí nessa identidade cultural, ok? A gente tem que valorizar tudo isso. Outro ponto importante para ser valorizado aqui também nessa aula, caríssimo estudante, é aqui, olha só, sobre a preservação aí. Então é importante que a gente saiba preservar esse contexto histórico, essas tradições. Por quê, Pro? Porque é vital aí para manter a sua história, para valorizar essa diversidade que a gente acabou de conversar, para transmitir conhecimento para as novas gerações, para promover também turismo. A gente sabe que aqui no Brasil tem muitas cidades aí que são movidas aí pelo turismo. E um dos carros-chefes desse turismo é a sua cultura, as suas danças, são as representações culturais que ali exploram e valorizam todo o local, ok? Correto? Além disso, essas danças aí também vão oferecer aí benefícios físicos, que a gente já tem noção, né? Dentro da nossa área da educação física a gente percebe isso. Entre esses benefícios eu posso apontar benefícios físicos, emocionais, tá? Que vão aí com certeza promover aí oportunidade e aprendizado aí e participação de todo mundo, tá? Além de fortalecer os laços sociais. Então perceba aí o quanto que é importante a gente valorizar as danças também, caríssimo estudante, ok? Muito bem. Vamos ver aqui um outro ponto muito importante ainda falando aí sobre dança. Então essas danças aí, elas sempre com muitas cores, com muita pomposidade, né? Com muita vibração, com muita energia, com muita elegância, com muito estilo. São palavras próprias aí quando a gente fala a respeito de danças, né? E aí nessas danças elas vêm aí oferecer benefícios físicos, que eu já falei, os emocionais, melhora aí o nosso aprendizagem, fortalece os nossos laços, né? Eu reforço isso aí para você, porque é importante você fazer esse registro aí no seu caderno, na sua agenda, tá? Com respeito aí às danças. Essas danças também, elas vêm aí celebrar, né? Celebrar a diversidade, ela vem celebrar aí a riqueza cultural, ela vem celebrar aí toda essa cultura aí brasileira, tá? E vai fazer toda essa conexão aí entre a nossa identidade e a nossa história também, tá bom? Muito bem. Agora que eu já pincelei, já conversei um pouco aí sobre as danças, me diz aí, caríssimo estudante, qual é a dança que você mais gosta? Tanto para dançar como para apreciar. Para olhar assim, olha, prof, eu gosto dessa época do ano, ou eu gosto quando tem esse evento, porque tem esse tipo, essas danças, as pessoas se vestem dessa maneira, elas trazem a cultura X. Qual é que você se identifica? São as danças indígenas? Que bom, que maravilha. Se você tem aí na tua realidade, da tua escola, representações de danças indígenas, faz um registro, faz um videozinho, manda para mim, manda para o professor, o prof vai mandar para mim que eu quero acompanhar de pertinho como é que é a tua cultura, me sentir mais pertinho de você, ok? Se for qualquer outro tipo de dança, eu também quero estar junto, quero acompanhar. Em que momentos que você envolve, se você se envolve, que você gosta de apreciar, o que você vê as outras pessoas se organizando para um determinado tipo de dança, manda para mim que eu quero acompanhar, tá bom? E olha lá, hein? Vou te cobrar. E aí, outro ponto agora que a gente entra é no contexto aí da capoeira. A capoeira também aí tem um contexto histórico, também está ligada à nossa cultura corporal de movimento. E você sabia que a capoeira, ela também já foi tida ou é tida ainda como dança? Sabia disso? Por isso que a prof conectou aí essas duas
temáticas, vamos dizer assim, tá? Então, no contexto histórico aí, social e cultural, existe uma capoeira, existe esse movimento que muito nos representa, não é isso? Muito bem. E aí eu vou contar uma historinha para ti e eu vou pedir para o meu diretor abrir esse slide aqui para você acompanhar comigo essa leitura. Vamos lá comigo? Bora lá no 3, hein? 1, 2, 3. Era uma vez a história de um continente chamado África. Lá existiam vários povos com vários costumes e várias línguas diferentes, que viviam em harmonia com a natureza, com a família e com o amor. Um lugar onde as crianças elas viviam livremente. Elas podiam brincar, elas podiam inventar, elas podiam criar novas brincadeiras todos os dias, pois a liberdade era total. E o clima do lugar era muito legal, sabia disso? As pessoas, elas viviam com amor e harmonia e a vida era feliz. É aqui que a gente está conversando sobre esse espaço aqui, olha, bonito, né? Até que um dia, caríssimo estudante, até que um dia chegou aí a notícia que um outro povo do outro lado do oceano estava escravizando e destruindo as aldeias do povo negro. Assim, o medo e o pânico tomaram de conta. Eita, que triste, que chato, né, gente? Essa história eu acho que você já deve conhecer. Se não, acompanha comigo. Olha só, continuando. Onde aquele povo chegava era uma correria danada. Aqueles homens amarravam o povo negro, os separavam das suas famílias, os levavam para colônias e atravessavam o mar muitas vezes em barquinhos pequenininhos, sem comida e sem água. Eita! Muitos morriam só na viagem. Muitos negros africanos vieram para o Brasil. Chegando aqui, eram novamente acorrentados e levados para o mercado, onde eram expostos como mercadorias e colocados à venda. Continuando. De lá, eram encaminhados para as fazendas, onde eram postos nas senzalas, e todo dia eles eram acordados para fazer um trabalho pesado e duro. A tristeza era grande. Para espantar a tristeza, olha que inteligência, que sabedoria aqui, gente. Olha esse ponto. Para espantar a tristeza, a única saída era fazer novos jogos e repetir os antigos, ali mesmo, dentro da senzala. Dizem que assim a nossa capoeira nasceu. Hoje, ela é a nossa arte marcial maior, verdadeiramente brasileira, e que se espalhou por todas as partes do mundo, conquistando muitas pessoas pela sua musicalidade, os seus movimentos e a sua alegria. Essa alegria, ela é a representação da superação do povo negro. Salve a capoeira e o povo negro. Que história é essa, né, gente? Então a gente tem, através desse contexto aqui, um pouco desse surgimento dessa capoeira. E a gente vê aí, nos contextos históricos, a escravização do povo negro, certo? Muito bem. Então agora vamos entender um pouco mais sobre o que é essa capoeira. Então a palavra capoeira, caríssimo estudante, ela significa o que foi mata, por meio da conexão dos termos ca, mata, e poe, que foi. E alude a áreas de mata rasa do interior do Brasil, onde era feita agricultura indígena. Então, quando eu falo daquele mato mais rasteiro, mais próximo ao solo, eu estou me referindo a essa capoeira, tá? Esse espaço aí. Então, dá origem ao nome aí, capoeira, certo? Mata rasa. Outro ponto importante mencionar aqui com você, caríssimo estudante, é que no período colonial, os negros, eles iriam, no caso aí, disfarçar a capoeira. Como que eles faziam isso, profires? Eles usavam as mímicas
eles usavam as danças e eles usavam as músicas. E tudo isso servia para resistir à repressão da Polícia Imperial e da milícia republicana. Então, vocês vejam que era um ponto em que ele se utilizava para mostrar sua resistência, a resistência de um povo, tá bom? Muito bem. A capoeira ainda, ela foi uma prática que foi proibida no Brasil em 1930, quando passa a ser reconhecida aí como um símbolo. A gente está falando tanto de identidade brasileira. Então, ela foi reconhecida aí em 1930. Em 2014, a roda de capoeira foi declarada um patrimônio cultural e imaterial da humanidade pela Unesco. Então, quebrou-se aí as correntes e deu-se o devido valor à capoeira, certo? Muito bem. Essa mesma capoeira, a gente pode entender ela alguns pontos importantes que estão ligados a essa capoeira. Como o que, Prof. Iris? Então, eu posso apontar aí, olha só, ela é uma parte importante da Constituição Nacional do Brasil, ela faz parte aí da atividade, ela era tida, né, como uma atividade ilegal, ela era tida aí como um símbolo de miscigenação, né, de etnias aí diferenciadas, e como eu já falei para vocês aí, a questão da resistência à opressão, tá bom? Então, reforça aí esse entendimento sobre a capoeira. Que instrumentos que se usa aí na capoeira? Bora conhecer? Então, bora lá. Eu tenho algumas características importantes aí com relação à capoeira. Ela pode ter acompanhamento com música, e aí para isso eu posso utilizar o berimbau, o canto e as palmas, tá? Eu posso ter formação de roda de capoeira e vou observar aí a graduação do capoeirista. Como que é feita a graduação desse capoeirista? É feita aí através das cordas atadas na cintura. E aí, conforme a graduação vai ficando maior, vai mudando a cor aí dessa corda, desse cordão, ok? Tenho também a utilização aí do berimbau. O berimbau, ele é um instrumento musical de corda que é feito aí de madeira, de bambu, arame e uma cabaça, certo? Muito bem. Olha só os instrumentos aí relacionados à capoeira. Então, eu tenho aqui 2 tipos de capoeira para mencionar para vocês. O primeiro deles é a capoeira de Angola. E nessa capoeira de Angola, eu vou ter a inserção desses instrumentos. Eu posso ter aí, no caso, um berimbau gunga, um berimbau médio, um berimbau viola e dois pandeiros, um atabaque, um agogô e um reco-reco, certo? Em contrapartida, eu tenho outro tipo de capoeira, que é chamada de capoeira regional. E nessa capoeira regional, eu já vou ter a inserção de um berimbau gunga, um berimbau médio, um berimbau viola e um pandeiro atabaque. No outro eu tinha 2 pandeiros, né? Agora eu tenho especificamente um pandeiro atabaque, um agogô e um reco-reco, ok? Mas isso é tudo para fazer a composição aí dessa capoeira. Outro ponto importante que eu trago aqui para mencionar para vocês é a respeito aí do jogo. O jogo ele pode terminar ao comando aí de um capoeirista no berimbau. Normalmente esse capoeirista, que é mais experiente ali do grupo, né, com o início de um novo combate entre uma nova dupla. Então eu vou ter aquela movimentação, aquele gingado, e aí ele é que vai conduzir quando que vai encerrar aí esse combate, esse movimento aí entre eles, ok? A música, outro ponto importante de se mencionar, é que a música, gente, ela foi introduzida como forma de ludibriar. O que é ludibriar, prof? Ludibriar seria enganar, né? Disfarçar, esconder alguma coisa.
certo? Então aqui ela foi usada como forma de ludibriar os donos de escravos, fazendo eles acreditar que era uma festa. Lembra que eu falei aí que a capoeira ela é tida como uma dança? Pois é, como era uma festa, tinha a música e tinha a dança, então estava tranquilo. Quando na verdade eles estavam praticando essa arte marcial, eles estavam se exercitando, aprimorando as suas habilidades. Então isso aqui é um ponto muito importante da gente lembrar, ok? Muito bem. E aí eles conseguiam se aperfeiçoar cada vez mais e mais aí na sua capoeira. Olha que instrumentos mais, de forma generalizada aqui, o maior quantitativo aqui de instrumentos que pode ser utilizado. Então, além daqueles que eu já mencionei ali, né, ou pontuando aqueles lá, eu posso citar aqui, olha só, berimbau, pandeiro, atabaque, cachixi, agogô e reco-reco. Tanto para capoeira regional como para capoeira de Angola, a graduação ela vai ser simulada pelas cores das cordas atadas na cintura do jogador, que foi aquilo lá que eu falei para vocês anteriormente. Então, esses cordões aqui é que vai definir aí a graduação aí do jogador, certo? Dentro da capoeira também, eu tenho aí a inserção de canções. E aí as canções, elas normalmente são divididas em partes de solistas e respostas com coro, ou seja, uma pessoa puxa e os outros repetem aquela frase, aquele contexto que ele acabou de mencionar, que é o coro, formado aí por todos os demais capoeiristas que estão aí na roda. E aí quando eu falo dessas canções, gente, eu tenho aí a inserção de ladainhas, de chulas, de corridos, de quadras, que são estruturas musicais aí a serem cantadas nessa roda de capoeira, certo? Muito bem. O jogo de capoeira somente pode ser iniciado após o fim da ladainha. E aí eu trouxe aqui um exemplo aqui de uma ladainha, né, de uma música de capoeira. E aí eu vou entrar aqui e vou recitar ela para vocês. Diz o seguinte, acompanha comigo. Eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Isso aí é a ladainha de cotidiano, lembrando aí dos escravos que trabalhavam aí na cozinha. Então perceba aí essa ladainha, esses versos, né? Fazendo essa composição aí que vocês possivelmente devem estar também estudando aí nas aulas de português, essas estruturas e esses contextos aí dos instrumentos, das vestimentas, possivelmente também nas aulas de arte, não é mesmo? Muito bem. Chegamos aí em um outro ponto que é a capoeira como luta, que eu já antecipei para vocês, já avisei que viria essa aula, né, para a gente conversar. E aí a capoeira está inserida aí dentro das lutas. Você lembra que dentro das aulas de educação física existe algumas temáticas que são trabalhadas? Você lembra quais são as temáticas? Bora lá, vamos ver se você lembra. Então tem os jogos, lembra? Tem os jogos, eu tenho aí os esportes, eu tenho o quê? Vou dar dica, o quê? Capoeira? Não. Lutas, eu tenho lutas inseridas aí dentro desses contextos. Então, a luta faz parte aí do contexto, sim, da educação física, certo? Olha só, como que ela se insere, Profires, dentro aí, a capoeira se insere aí nas lutas. Então, talvez seja a expressão do que há de mais brasileiro em termos de atividade física, né? A gente já entendeu esse contexto aí, já que se trata de uma luta que foi criada aí no Brasil, onde os escravos de origem africana, eles vêm para cá, e isso aí traz aí esse contexto dele, essas experiências deles aqui, e são aprimoradas, né? São organizadas aqui dentro do nosso país. Então, isso é tão importante, né? E significativo que no exterior a capoeira ela é conhecida como Brazilian Martial Art, né? Então a arte brasileira, a arte marcial brasileira, ou como eu já mencionei agora há pouco,
certo? Então a gente percebe aí todo esse contexto brasileiro aí relacionado à capoeira. Para reforçar mais ainda sobre essa questão da capoeira, lembra que eu falei que era feito aí no mato mais raso? Por isso do nome, adivinha o nome capoeira, mata mais rasa? Então era mais ou menos esse contexto aqui dessa imagem. Então tem a origem aí com os fugitivos da escravidão, os quais eles utilizavam aí frequentemente a vegetação que era mais rasteira para fugirem do encalço aí dos capitães do mato, né? E esses foram os primeiros capoeiristas, tá? Então esse é o primeiro contexto aí que a gente tem. Uma outra característica importante aí que distingue a capoeira das outras lutas é o fato dela ser acompanhada por música, tá? Então esse é um ponto muito importante para ser ressaltado aí. E assim, os capoeiristas eles se alinham em roda, né? Se organizam em roda, eles batem palmas no ritmo do berimbau, enquanto eles cantam aí para dois jogadores aí, certo? E aí depois vai trocando. Muito bem. Outro ponto importante, né, que tem elementos de arte marcial, que tem esporte, que tem cultura popular, que tem dança e tem música. Agora você consegue entender por que essa aula de hoje ela está falando tanto de identidade cultural? Pois é. Ela constrói aí relações de sociedade, tá? De familiaridade entre os mestres, entre os discípulos, e aí entra um outro ponto, né? Que é a questão lá das lutas, que a gente fala muito da questão da disciplina, né? Que tudo tem regras, que tudo tem que ser seguido, né? Tem uma reverência aí ao seu mestre. Então aqui na capoeira também tem. Sendo difundida aí de modo oral, né? Tanto falado, como no gestual, nas ruas, nas academias, nas escolas, em vários espaços aí entre a população. E essa capoeira ela foi criada aí no século XVII pelo povo escravizado, certo? E da etnia Banto e se difundiu por todo o Brasil. Hoje ela é considerada aí um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Então a gente já tem uma prévia, uma noçãozinha aí básica para você fazer mais pesquisas a fundo, certo? Muito bem, aí girou aí a capoeira. Vamos conhecer algum desses movimentos que são inseridos aí nessa capoeira. Então eu tenho aí chutes, eu tenho rasteiras, eu tenho cabeçadas, eu tenho joelhadas, eu tenho cotoveladas, eu tenho acrobacias de solo ou aéreas, né? Que são aqueles flippers, né? Jogar o corpo para trás e cair com os dois pés no solo. Portanto, aí essa capoeira, ela é uma luta também de defesa, de ataque e em que os oponentes, sobretudo, utilizam o que, prof? Usam os pés e usam a cabeça. Então, quando a gente falar de capoeira, a gente vai se referir muito a essas duas partes do corpo aí, os pés e a cabeça aí, como maior ponto de relevância aí dentro da capoeira. E aí eu tenho várias representações. Vou pedir aqui para o meu diretor abrir para você verificar aqui os principais movimentos. Então eu tenho movimentos aí movimento de rasteira, né? Rasteira com saída em AU, tá? Eu tenho aí movimentos de bênção, movimentos de ponteira, movimentos de chapa, armada, meia lua de frente. Tem diversos movimentos que são inseridos aí dentro dessa capoeira, certo, caríssimo estudante? Muito bem. Tenho aí também a queixada, tá? Movimento de queixada, tem o movimento do martelo, tem o movimento do macaco. Vejam que é bem, como é que fala? Bem valorizado, né? Os movimentos locais que são instituídos e são levados ao longo do tempo, tá? E agora eu trago para você algumas curiosidades aí referente à capoeira. Vamos ver então as curiosidades, além do que a gente já conversou até agora? Então é sim possível vivenciar a capoeira na escola. Tem a pergunta aqui, eu já te respondo que sim, é possível,
né? Eu já afirmei isso para você. Você possivelmente já deve ter vivenciado ou visto alguma prática na sua escola, na sua comunidade, na sua região, porque é algo muito democrático, né? Não existe aí interferências significativas aí para não fazer capoeira. O capoeirista, o capoeirista que é experimentado, que ignora a musicalidade, é considerado aí incompleto. Por quê, prof? Porque ele deve ser capaz de tocar os instrumentos típicos, tá? Experimentando, né? E ele deve também cantar, aplaudir durante o jogo de capoeira. Então ele tem que se envolver integralmente aí nessa roda de capoeira, nesses movimentos. Para você ter uma noção, meninos e meninas que gostam aí de um futebol, uma curiosidade é que o gol de bicicleta do futebol, ele tem uma influência aí nos movimentos da capoeira. Acredita? Pois é. Outro ponto interessante é que a palavra capoeira significa o mesmo que mato ou arbusto cortado, né? Aquele mato mais rasteiro. Caxinguelê é o nome dado para os meninos que praticam capoeira. Então, se você ouvir essa expressão, você já sabe aí que está se referindo a esses meninos. Já reforcei aqui com vocês que ela surge na época dos escravos, e esses escravos eram trazidos de navios negreiros, né? E onde era praticada a capoeira, e muitos morreram devido a essa viagem longa aí que a prof mencionou com você no início da nossa conversa, principalmente porque deixavam eles sem se alimentar, né? Então faltava alimentos para eles também. Eles eram muito maltratados, né, gente? Em 2008, a capoeira ela foi reconhecida como bem cultural no Brasil, registrada aí pelo governo, por indicação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional também. Já nas rodas de capoeira, os capoeiristas eles jogavam sem manchar o branco das suas vestes. Será que se você fosse fazer agora uma roda de capoeira, participar de uma roda de capoeira, você iria sair limpinho? Então tem essa proposta aí de sair com as vestes limpinhas, sem deixar o chapéu, né, que um deles utiliza. Então era considerado um bom jogador aquele que conseguisse sair da roda com um terno impecavelmente limpo, né? Ou seja, com as suas roupas, né, suas vestes totalmente limpinha. E se deixar o chapéu cair. E aí, para finalizar essa nossa aula de hoje, caríssimo estudante, trago aquele nosso momento que não pode faltar na nossa aula, aqueles 5 minutinhos de pausa aí que você faz, depois que você vai lá, levanta, se alonga, né, se hidrata, vai ao banheiro, volta aí, tem que ter uns 5 minutinhos aí para você interagir com seus colegas. E a proposta de hoje, ela é o quê? Um aquecimento dinâmico que envolva aí movimentos relacionados à dança e à capoeira. Então você vai criar aí junto com a sua turma, pode baixar uma música ou cantar se vocês souberem, mas eu quero que tenha movimentos de dança que você goste e movimentos de capoeira que você saiba, que você lembre, que você tenha visto. Como sugestão, pode ter pulos, pode ter agachamentos, pode ter giros de quadril, pode ter alongamentos, tá? Tanto para os membros superiores como inferiores, os braços e as pernas. E aí você vai realizar cada movimento pelo menos aí 30 segundos, né? De 30 segundos a 1 minuto, e vai alternar esses movimentos de maior intensidade e aqueles mais focados em sua flexibilidade, nesse alongamento maior aí seu, certo? Então, vem aqui comigo, já começar a me despedir de você. Fica essa proposta aí de atividade e eu quero que você junte aí essas propostas, tá? Dança e a capoeira. E aí você faz aí uma roda de dança ou de capoeira, ou o nome que vocês quiserem criar aí, e manda para mim que eu quero acompanhar aí. O que vocês sabem, o que vocês trazem de cultura, o que vocês trazem aí de identidade local, cultural de vocês, tá? Da comunidade. Muito bem. Agora eu abro aqui o meu cenário, já te avisando que já a gente vai fazer a revisão desse conteúdo, ok? Já te aguardo. Tchau, tchau!